Muito bem, dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, rebateu a fala do vice, o coronel Melo Araújo. Nunes disse que não houve desvio de verbas, mas que a denúncia ocorreu quando Melo Araújo já tinha assumido como vice. O Misael Mainetti está ao vivo conosco e vai trazer todos os detalhes dessa situação. Aí um conflito, portanto, entre prefeito e vice. Misael, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a você, Matos, e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Informação exclusiva que a gente traz aqui para vocês e vou resumir ela da melhor maneira possível. Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista pelo MDB, rebateu as críticas. A denúncia que Coronel Melo Araújo, o vice-prefeito dele, fez à Folha de São Paulo dizendo que houve desvio de verba antes de ele ser vice-prefeito, ou seja, apenas na gestão Nunes. Mas Ricardo Nunes desmente, diz que isso teria acontecido já na gestão dos dois, mas ele fala que não houve desvio de verba. O que houve foram funcionários que trabalhavam como médicos e eram contratados em regime PJ. Melo Araújo teria feito uma denúncia falando de funcionários fantasmas. Um processo foi aberto na controladoria e 2 pessoas já foram afastadas. Portanto, a gente tem uma espécie de racha institucional aí neste relacionamento, porque Melo Araújo, vou contar o comecinho dessa história, vou editar para vocês. Melo Araújo começa com uma entrevista à Folha de São Paulo criticando o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, por ter dado uma entrevista à Record e ter pegado carona na prefeitura, falado das ações que aconteceram na Cracolândia e na favela do Moinho e, de acordo com o Melo Araújo, não ter dado os devidos créditos à prefeitura de São Paulo. Eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes e ele rebateu, falou com o Melo, até me mostrou uma conversa com o vice-prefeito e disse: Melo, eu te dou minha palavra que Tarcísio de Freitas olha sim para o trabalho da prefeitura e também para o seu trabalho. E ele também, Ricardo Nunes, participou dessa gravação com essa outra emissora, mas não junto do prefeito. Foram em momentos diferentes. Pois bem, e aí veio essa fala, essa declaração de Melo Araújo, dizendo de desvio de verba na prefeitura antes de ele ser vice-prefeito. Situação essa, declaração essa rebatida por Ricardo Nunes. Então, essa situação também é muito importante no contorno político, porque a gente vê prefeito e vice-prefeito com uma relação estremecida de alguma maneira. Nunes não estava esperando declarações como esta, que o atingiram de raspão, apesar de serem declarações que foram feitas a Tarcísio de Freitas, também respingaram em Ricardo Nunes, e para Ricardo Nunes não é oportuno. Afinal, a gente tem muitos cenários ainda pela frente para acontecer, mas se Tarcísio de Freitas sai como candidato à presidência da República, uma das opções é Ricardo Nunes, do MDB, para tentar o governo de São Paulo. E uma acusação dessa de Melo Araújo nessa etapa do campeonato não cai nada bem. Além disso, a gente está falando de 3 figuras que são que têm apoio bolsonarista, 3 figuras que são apadrinhadas de alguma maneira por Jair Bolsonaro. Falando em Melo Araújo, ele que ainda não confirmou se tenta a candidatura ao Senado do ano que vem. Outra situação desse xadrez político é que Melo Araújo, em caso de Ricardo Nunes sair da prefeitura também para tentar algum cargo, Melo Araújo assume no lugar de Ricardo Nunes. Olha só quantas peças nesse xadrez político a gente vai colocando. Então a informação exclusiva é essa: prefeito nega que tenha sido na gestão apenas dele essa situação envolvendo funcionários de pessoa jurídica e não de pessoas fantasmas, como diz o prefeito. Foi na gestão dos dois e já foi aberto um processo pela controladoria. A gente segue acompanhando essa situação torta de climão. Matos e Danúbia.
Exatamente, né, Misael? Fogo amigo, então, aí na cúpula municipal. Lembrando que o coronel Melo Araújo foi o presidente da CEAGESP na gestão de Jair Bolsonaro, quando era presidente da República. E é claro, como você disse, né, a gente está falando de muitos cenários aqui, são tantos cenários de fato aí. Toda a definição ficará em 2026, mas muitos cenários políticos aí, seja para o governo do Estado, seja aqui para mexe com a prefeitura, mexe com o governo, com a presidência. E quem pode acompanhar e quiser acompanhar mais detalhes, estamos aí com a prefeita de São Paulo, rebate vice, não houve desvio de verbas, portanto, então a coluna aqui no site da Jovem Pan do Misael trazendo essa informação exclusiva para você. Então, clique lá, jp.com.br e daqui a